nós estamos aqui com o professor, escritor e grande intelectual brasileiro Antônio Paim. É baiano, de Jacobina, estudou na antiga União Soviética, integrou por um período na juventude o Partido Comunista e depois continuou seus estudos, as suas pesquisas. Tem um belo livro, um clássico da história das ideias no Brasil, que é a história do liberalismo no Brasil, que foi relançado e atualizado recentemente. E nós estamos aqui para fazer uma conversa, para ouvir o professor Antônio Paim sobre essa história do liberalismo no Brasil, no mundo, a atualidade, os desafios, as contradições e os paradoxos. E eu começaria perguntando, com a vitória do atual presidente, professor Antônio Paim, os liberais estão no poder no Brasil? Acho que a minha opinião pessoal é o seguinte: houve uma opção imposta por esse tipo de sistema eleitoral que nós temos aí, é que havia uma escolha. Você escolhia o Bolsonaro ou escolhia o Haddad, que é uma pessoa interessante, um estudioso, professor e tal, mas a experiência de governo do PT não foi boa no Brasil. Deixou eles ter um veso de política econômica que se revelou muito próximo da corrupção, do objetivo de ganhar dinheiro. Quer dizer, então ficou uma coisa meio atrapalhada e criou uma situação econômica do Brasil caótica que até hoje nós não conseguimos sair. Então a opção que tinha era o Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro tinha alguma proposta, parecia que tinha, na verdade não tem. Era o novo, era a velha política e tal, mas não tinha, com certos slogans. Tinha para um presidente da República, ele devia ter explicitado um pouco melhor isso. O PSL, Partido Social Liberal, que pretensamente ele seria o representante desse partido, o programa dele é muito bem feito, do ponto de vista liberal. Se é que tem alguma atualidade, me parece que sim. Esses governadores de Paraíba, o pior do que o de Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. O Bolsonaro resolveu brigar com o Nordeste, com o nordestino, e como se fosse quer dizer, encampou esse negócio de Paraíba e tal, como se fosse um xingamento, quando não era. Não é, na tradição nordestina não era. Um xingamento, ser paraibano, não. Você tem, na década de 30, eles tinham desempenhado um papel importante na política brasileira. De modo que eu tenho a impressão que há uma decepção muito grande. Vamos ter caído na apreciação. Onde vai parar isso eu não sei. Porque o que há, na verdade, que emergiu da eleição do Bolsonaro é que voltou a ingerência militar na política. É o governo militar isso que está aí. Quer dizer, houve uma grande discussão da qual eu participei quando foi a saída do governo militar. Né? Quer dizer, nós divulgamos, eu tinha alguns amigos da aeronáutica, inclusive o brigadeiro Murilo, que a formação econômica e política deles era inglesa, né? Eles faziam aqueles estágios de 2, 3 anos na Inglaterra. Então ele tinha uma cabeça limpa, ele conhecia o ranking, do ponto de vista do ranking, de que a ingerência militar na política era sempre um indício de baixos níveis de profissionalização. Então, eu acho que é a tese do Góes Monteiro. Pois é. É a tese do Góes Monteiro. Eu acho que não, que o fato de ter sido eleito não tira a conotação que está errada, de que
O milico não foi feito para tomar conta da política. Não. Mas o senhor não acha que essa contradição, que esse paradoxo que envolve a corrente política liberal no Brasil, ele se reproduz ao longo da nossa história? Porque a República foi uma aliança de setores liberais com os militares. Floriano sobreviveu porque foi defendido por São Paulo. Certo? A revolta federalista foi derrotada pela tenacidade do Floriano, mas pelo apoio político de São Paulo, dos setores liberais que eram os que governavam São Paulo. 30, o seu livro inclusive registra, a aliança que venceu era a aliança liberal, mas nós tivemos um governo muito centrado na presença do Estado, né, com Getúlio, mas a presença dos militares também, com Góes Monteiro, que foi tudo, foi chefe do Exército, foi ministro da Guerra, era o condestável do Estado Novo, né. Depois, os liberais se aliaram com os militares na derrubada do Getúlio. E adiante também na derrubada do Jango. E depois, e aliás ainda também se aliaram para tentar impedir a posse do Juscelino, que foi uma bandeira do Lacerda, ou seja, que o Juscelino não podia tomar posse, né? Então esse paradoxo, ele sempre existiu. Agora é como se fosse sístole, tá certo? Ou seja, e diástole, ou seja, os liberais... Golbery usava essa expressão, ou seja, os militares e os liberais se aproximam e depois eles rompem, porque na verdade também o fim do governo militar foi uma aliança dos liberais com a esquerda contra a fase final do regime militar. Ou seja, esse paradoxo ele sempre esteve presente, ou seja, as alianças entre os liberais e os positivistas, quando acontecem, são alianças inevitáveis com rupturas incontornáveis. Não é assim? A tendência principal é no sentido de uma coisa democrática. Não diria liberal, mas enfim. É uma democracia que a forma expressa melhor dela é representativa. O que atrapalhou, ou o que atrapalha, é o problema dessa coisa como é que nós nos situamos diante da globalização. Quer dizer, a globalização é uma tendência que foi acolhida, talvez de maneira desastrada, na medida em que o nacionalismo deu também coisas pouco cheiráveis, né? O nazismo e tal, enfim. O internacionalismo tinha essa componente, vamos dizer assim, simpática de ser uma coisa contra algo que foi uma tragédia para a Europa, né? O que eu acho que a grande dificuldade do liberalismo é que havia dentro do liberalismo, que foi muito bem estudado pelo Melchior, uma corrente do que se batizou no Brasil de liberalismo social. Nosso amigo Roberto Campos era radicalmente contra isso. Era contra. Mas o Rui Barbosa foi quem... Pois o Rui Barbosa que concebeu essa ideia. Mas era inspirado no Hobhouse. Isso. Inclusive, Vicente Barreto localizou na biblioteca do Rui o livro do Hobhouse anotado, então, enfim. E que era uma espécie de discordância do Partido Trabalhista. Uma cisão no Partido Trabalhista. Porque o Partido Trabalhista, quando aconteceu na Inglaterra, durante algumas eleições, ele concorria na agenda dos liberais, do Partido Liberal. Agora, o que eu acho que atrapalhou muito toda essa problemática, que eu estou chamando de paradoxo, é de que o Partido Liberal foi absorvido pela social-democracia na Inglaterra. Porque a social-democracia é uma aproximação ao liberalismo. Do socialismo, quer dizer, eles passam a ser e aderem certas ideias liberais, quer dizer, o Castão fechado com o governo representativo,
Quer dizer, agora o nacionalismo fez aquele estrago todo na Europa e o que sobrou é essa coisa do Le Pen. Então é uma contradição, quer dizer, eles estão lá mais ou menos numa situação que nós encontramos entre Haddad e Bolsonaro. Agora eu acho que o Borrosa estava acompanhando muito de perto a experiência da Espanha. Então o que o preocupava era que eles saíram do franquismo sem deixar rabo de jeito nenhum. Quer dizer, o Aznar tinha 16 anos quando acabou o franquismo. Isso. O pai dele era um cara importante no governo do Franco. O Borrosa atribuiu uma importância muito grande a essa questão do rabo preso com o governo militar. Então todos eles tinham, eles fizeram uma cisão no partido oficial, da Arena pelo PSD, e que acabou no Tancredo, né? Na eleição do Tancredo. Tancredo morreu, confusão, não deu certo aquilo. Continuou, do ponto de vista da Aliança Liberal, que o PFL era Frente Liberal, que era uma certa improvisação, quer dizer, eu, modestamente, com o apoio dele, contribuí de certa forma a fazer um núcleo liberal, quer dizer, no PFL havia um núcleo de pessoas liberais. Então o Borrosa se apegou a isso. O rabo preso era Marco Maciel, Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos, todo mundo, era um troço, né? Não tinha ninguém, salvava ninguém. Esse menino, segundo ele era um achado, o Maia. O Maia era filho de um sujeito de esquerda muito competente, muito claro, quer dizer, que é o César Maia, né, um cara empreendedor, então tem o seu tipo de sujeito que não está com picuinha, não está vendo o interesse nacional. E encontrou uma solução que aparentemente era muito razoável, tentar juntar o Rodrigo Maia, né, e o Kassab, que não deu certo, quer dizer, o que foi uma pena, quer dizer, que muito da história da confusão que se estabeleceu vem daí, né, a meu ver. O elemento de polarização que o PFL é um elemento de polarização muito grande, né? Não haveria esse esfacelamento que houve aí de partido. Muito do paradoxo se explica por causa da circunstância, quer dizer, você, por exemplo, o Tancredo morreu, né? Quer dizer, o Sarney cometeu um pecado capital, que diz, ao não mandar para o Congresso, para a Constituinte, o projeto que foi feito pelo... Da Comissão Afonso Arinos. Não foi. Então eu me lembro que eu me dava naquele tempo, dava muito com o Rich, que era senador. Então nós fomos entregar um projeto na comissão, na Constituinte, para a criação do sistema distrital. Desculpa a expressão, era uma esculhambação aquele troço. Aquelas comissões, eu conhecia, eu tinha sido assessor do Borges, conhecia como é que era o funcionamento daquelas comissões. Né? É um ciclo na história da instituição do parlamento, né? Aquilo era uma bagunça, um negócio que tosse pelo chão. Não vai sair nada daqui. Se não fosse o Cabral, que juntou os pedaços, aquilo, inventou umas outras coisas, ele não seria Constituição nenhuma. Então nós fizemos um trabalho, nós lançamos um livro, o Paulo Mercadante, que era um liberal conhecido, coordenou aquilo.
Chama-se O Avanço do Retrocesso. Eu vi. Viu? E por aí não foi, né? Não se quer dizer, não. E tem que ter, por exemplo, o Borrat conseguiu, com o chamado Centrão, por influência do Miguel Reale e tal, botar em matéria de política econômica a coisa, em vez de estatizante, democrática, quer dizer, liberal, né? Eram os enunciados. E depois daí em diante era tudo estatizante. Porque o próprio PFL já era uma aliança. O PFL do Sul e do Sudeste era liberal. O do Nordeste não era. O do Nordeste era muito ligado a essa coisa do Estado, a dependência dos recursos, do orçamento. O da Bahia, o do Antônio Carlos Magalhães, o Antônio Carlos Magalhães, desse ponto de vista, não era propriamente defensor, portador de uma concepção liberal. Antônio Carlos Magalhães sempre se apoiou nas coisas do Estado, para levar para a Bahia, recursos, aeroportos, polo petroquímico, obras. Então, uma parte do PFL era mais ligada ao PSD, mais herança do PSD. Não era o DN, não. Ele talvez fosse mais aqui para o Sul e para o Sudeste. O PSDB talvez tivesse no seu DNA, na sua essência, na sua origem, uma ideia mais liberal do que uma parte desse PFL, principalmente do Norte e do Nordeste. Então, tinha que haver ali um acordo, tinha que haver ali uma composição entre as coisas do mercado e as coisas do Estado que expressasse essas contradições e, ao mesmo tempo, essa aliança dentro do próprio PFL. Mas o Borrat conseguiu manter essa coisa porque ele, quer dizer, na segunda-feira, ele reunia, tinha um grupo de pessoas lá, para ver qual era a agenda da semana no parlamento. Que posição você tinha. Então, na quinta-feira, ele dava um balanço do que foi feito. Quer dizer, e aquilo era feito de uma maneira para manter esse troço todo junto. Quer dizer, o que é normal num partido político, você ter grupos de esquerda, mais à esquerda, mais à direita, isso é perfeitamente correto. Tem que ter um limite, né? E ele conseguia manter. Eu dizia para ele, senador, o PFL é uma espécie de bloco parlamentar. É isso mesmo, era um bloco, era mais um bloco do que propriamente um partido. Pois é, exatamente. Então, como é que eu até consegui reconstituir, o Max Weber fez a reconstrução de como é que apareceu o partido político em substituição ao bloco parlamentar. Quer dizer, nós estamos ainda estávamos atrasados. Enfim, a história é feita dos personagens, não é do desejo das pessoas. Professor, há pouco mais de 20 anos, com o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, um pensador americano chegou, Francis Fukuyama, a anunciar o fim da história. Seria o triunfo definitivo das ideias liberais, do mercado, sobre todos os seus oponentes. Hoje, se nós tomarmos o cenário político e econômico do mundo, essas ideias estão sob duro questionamento. Essas ideias não prevalecem nos Estados Unidos, onde foi eleito o presidente Trump com uma posição econômica nacionalista, no contraponto dessa agenda liberal. Não prevalece na China, que é a segunda economia do planeta, não prevalece na Rússia, e tem sofrido muitas derrotas na Europa, principalmente no leste europeu, onde nunca existiu propriamente uma tradição liberal. Mas mesmo na Europa Ocidental, na Inglaterra, na França, na Itália,
essas ideias vêm sendo contestadas. Que balanço se pode fazer do atual estado da arte, das ideias liberais no mundo? Veja, a proposta liberal no detalhamento, no essencial, ela sobrevive. Quer dizer, no essencial, o essencial consiste em quê? Consiste na sobrevivência do governo democrático representativo. Na Europa, o único lugar onde está em perigo é na Hungria. Sobrevivência disso, quer dizer, a Polônia, por exemplo, é uma esculhambação, mas eles conseguem não cogitar de fechar o parlamento, uma coisa tipo o que aconteceu no período anterior, né? Quer dizer, o Hitler não tinha nenhum resquício, nada que ver com nada que próximo de algo que fosse governo representativo, nem nada, era uma ditadura mesmo, né? Como os bolcheviques também era uma ditadura mesmo, não tinha. Já a tendência era outra, né? Quer dizer, eu acho que o Fukuyama defende, quer dizer, a proposta dele diz respeito ao essencial. O essencial é manter o governo democrático representativo. Você vê que tem as tendências, você tem o liberal mais tendência para o social, tem o liberal conservador, que é o que está predominando, imagino. Mas tem a social-democracia, que é uma coisa muito interessante do ponto de vista, quer dizer, é uma aproximação do liberalismo, da esquerda, dos socialistas, que seria uma conciliação geral, né, a meu ver, porque é a prevalência do social na medida exata. Por falar em questão social, o seu livro, o senhor registra que essa agenda sempre foi subestimada nas correntes liberais do Brasil. Teve uma fase ali com o Rui Barbosa, que apresentou na sua plataforma a preocupação com a questão social, mas depois o liberalismo afastou-se dessa agenda. O senhor não acha que hoje essa agenda continua sendo subestimada pelos setores liberais no Brasil, a questão social? Eu acho que os setores liberais estão tão fracionados, não há um fator aglutinador, né? Quantos partidos políticos tem na representação na Câmara? Porque partido político pode ter 50. Quantos tem representação na Câmara? Tem uns 30 representações na Câmara. Isso é um absurdo total. É disparatada, não tem pé nem cabeça. Quer dizer, não é a questão central. A questão da representação. Da representação aí, tá? Quer dizer, então a representação, a proposta do Benjamin Constant de associar a representação aos interesses é magistral. Ela permite a sobrevivência de 4 ou 5, no máximo 3 ou 4 ou grandes organizações, cada uma, o interesse dos operários vão até onde seja possível fazer as coisas, a negociação com os alemães é que avançaram mais nisso, né? Matéria de incorporação do movimento sindical ao conselho de administração da empresa. Quer dizer, a briga que ficou reduzida à divisão dos lucros, acabou. Enfim, é um tipo de evolução, eu acho a social-democracia um tipo de evolução que seria o que podia predominar de matéria de coexistência pacífica. Não pode ser tipo a solução inglesa de fundir
O Partido Liberal acabou na Inglaterra. É. Então eu acho que a social-democracia, que era realmente uma mudança fundamental à União Europeia, né? Isso é um troço secular, quer dizer, a Europa, quer dizer, a Europa sempre sonhou com isso, né? Grandes figuras, o Manuel Kant, tem um retrato dele ali, tá? Paz perpétua. Era as guerras mundiais surgiram como uma briga da França com a Alemanha. Quer dizer, então a social-democracia seria vamos dizer, a conciliação geral. Não sei se é possível, nem se é conveniente isso. Assim. Muito mais difícil do que inconveniente. É muito difícil, né? Porque ali a Europa são tribos com rivalidades milenares, tá certo? O Kant ficou lá na Prússia, lá em Königsberg, nunca saiu de lá, nunca viu de perto essas desconfianças entre aquelas tribos, que hoje são civilizações de alta tecnologia, mas basta conversar ali para a gente perceber que as desconfianças permanecem. Então, a unidade que teria que ter como base a diplomacia, a unidade militar, é muito difícil, né, para ser alcançado. Eles nunca conseguiram fazer. Mas o que eu vejo é o seguinte: a social-democracia, na verdade, herdou a agenda do Estado do bem-estar social, que era uma agenda liberal. Os liberais criaram essa agenda, trouxeram essa preocupação, né, em determinado momento na Europa, né, e no Brasil isso nunca foi abraçado, né? O senhor fala da questão da representação, que foi meio subestimada aqui, mas a questão social também. Um outro desafio que eu acho que o liberalismo enfrentou no Brasil foi como responder à centralidade da questão nacional. A impressão que eu tenho é que se as ideias liberais tivessem triunfado no Império, o Brasil não sobreviveria com unidade territorial. Eu acho que o caso dos pernambucanos, lá do Frei Caneca, né? Aquilo ali era um movimento separatista. Mesmo que não quisesse, mas a consequência seria essa. Lá é claramente. O senhor cita no seu livro que nós tivemos 4 guerras civis simultâneas, tá certo? Uma no Rio Grande do Sul, uma na Bahia, uma no Maranhão e outra no Pará. Todas elas de inspiração liberal, que era, naquele momento, o estado da arte das ideias avançadas e democráticas, mas que para o Brasil teria como consequência, a minha impressão, a divisão do território. Porque a unidade nacional é uma das grandes conquistas da independência, né? Isso é um milagre que foi conseguido isso. Né? E não foi fácil manter. Não foi fácil manter. E eu acho que nesse período, né, as ideias liberais não compreenderam profundamente essa questão. Embora o padre Feijó, durante a sua regência, tenha tido objetivamente que combater esses movimentos, essas rebeliões provinciais. Ele teve que enfrentar isso, mas muito mais como uma necessidade objetiva do que propriamente por uma questão doutrinária. E hoje a minha impressão também é que essa questão nacional continua sendo subestimada, né, pelos liberais. Quando eu falo dos liberais, eu incluo também os liberais de esquerda, não incluo só os liberais conservadores, né. Todos os liberais subestimam a questão nacional. Nos anos 70, eu cheguei a ouvir que a questão nacional dividia a Frente Democrática. Por essa razão,
não se podia colocar a questão da soberania nacional junto com as demais bandeiras das liberdades democráticas e da elevação do padrão de vida, da melhoria da vida dos trabalhadores. A independência nacional dividiria, porque alguns setores que eram contra o regime militar não queriam essa questão nacional figurando como uma base comum de uma plataforma de luta contra o governo militar. Eu acho que essa contradição, na minha opinião, ela ainda está presente até hoje no Brasil. Olha, a unidade nacional é a grande conquista, né? Quer dizer, é subestimada. No meio liberal, não se avalia com a profundidade de vida o significado disso. Isso é um negócio extraordinário. Você ter conseguido manter essa América Portuguesa junto é quase um milagre. Milagre, quer dizer, a maneira de solucionar os problemas, quer dizer, a maneira como saiu esse da porque o Rio Grande do Sul foi feia, né? Foi. Quer dizer, o governo farroupilha, quer dizer, a maneira encontrada para sair daquilo, começando por dar anistia para todo mundo, não ter. O pessoal, aquele grupo do século XVIII era muito competente. Muito competente. Realmente não agravou o troço, foi dando solução. A solução não implicava agravamento. De modo que essa herança é subestimada. Quer dizer, enfim, o país que nós temos. Mas eu ainda vejo com otimismo crítico, tá certo? Otimismo crítico.